Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui, dando sequência ao estudo da reprodução humana. Nós já falamos do sistema genital feminino, falamos do sistema genital masculino e nessa aula então vamos dar sequência aprofundando no que é mais importante em relação à reprodução humana que você precisa acompanhar nessa fase aí importante da sua vida. Então venha comigo, vamos entender um pouquinho aqui mais em relação aos gametas. Quando a gente fala de gameta feminino, esse gameta feminino ele é produzido por uma divisão celular chamada de meiose. Então, meiose é uma divisão celular que forma a gameta. O gameta feminino ele contém 23 cromossomos e no menino, lá nos testículos, são produzidos os espermatozoides, que também contém 23 cromossomos. Então, está aqui também produzidos por meiose. Com relação às fases aqui, o desenvolvimento humano, após a fecundação, então você tem aqui o espermatozoide, que tem 23 cromossomos, temos o ovócito 2, que tem 23 cromossomos, e forma uma célulazinha aqui, ó. Veja que massa isso! Em alguma vez da sua vida você já foi uma única célula, chamada de zigoto. Por que eu chamo de zigoto? Porque esse zig do latim aqui, ó, zig quer dizer par. Par do quê? Par de gametas que foram fecundados e formaram você. Então, em algum momento da sua vida, você foi uma única célula. E hoje você é formado por 50 a 70 trilhões de células. Olha só que louco isso, né? 50 a 70 trilhões de células é o que formam você hoje. Então, você teve aqui o embrião, o feto, até chegar ali na fase, de bebê. Então, e aí vai passar pela infância, nós temos ali a fase do desenvolvimento humano na sequência, Então, tá aqui fases aí depois da fecundação. Dando uma olhada novamente aqui no gameta feminino, você tem então aqui, olha só, a corona radiata, são essas células aqui amarelas, com bolinhas verdes, com núcleos verdes. Aí nós temos a zona pelúcida, que está aqui nessa cor, como se fosse um vermelho clarinho. Nós temos uma capa vitelina aqui em rosa, e nós temos ali um espaço pré-vitelino aqui em amarelo. Tem grânulos corticais, que são essas bolinhas verdes, várias partes, só para que você possa identificar. Eu gostaria que você lembrasse da corona radiata e da zona pelúcida. Essas duas camadas são importantes para que o espermatozoide possa reagir. E aqui tem o núcleo com 23 cromossomos. Então, quando o espermatozoide chega, pode ser que chegue vários espermatozoides. Vai acontecer ali, lembra que o espermatozoide tem lá na cabeça do espermatozoide, você tem ali o quê? 23 cromossomos, que estão aqui nesse núcleo amarelinho, mas tem o acrossoma. O acrossoma é uma bolsa cheia de enzimas, que vai reagir aqui, olha, com essa capa mais externa ali da zona pelúcida. Eu coloquei aqui uma curiosidade para vocês, ó. Lembra que eu falei que em uma ejaculação o homem libera em torno de 150 a 500 milhões de espermatozoides? Quantos espermatozoides desses 150 milhões chegam aqui? Em torno de mais ou menos 6 mil espermatozoides. Caramba, professor, 6 mil é bastante, mas comparando 6 mil com 150 milhões não é nada, Então poucos espermatozoides chegam com chance de fecundação. Qual é a velocidade de um espermatozoide? 3 centímetros por minuto. Se você pegar uma régua e ver o que é 3 centímetros, você vai imaginar, caramba, ele se desloca 3 centímetros a cada minuto, Uma vez que aconteceu ali a reação, então vai ter a reação acrossômica, identificação das proteínas do espermatozoide, vai acontecer uma fusão de membranas, tanto do espermatozoide quanto do ovócito 2. Então esse espermatozoide, ele entra, só que entra só a cabeça, que contém o núcleo. Lembra que o núcleo está aqui em amarelo, ó. Vai se juntar com o núcleo feminino e vai formar ali então o quê? O zigoto, fusão de núcleos, e nós temos então o zigotinho. Está aí, uma célula ovo ou zigoto. Aqui você tem o sistema genital feminino. Eu falei que essa imagem iria aparecer algumas vezes para você. Está aqui novamente então. Você tem ali em azul os ovários. São 2 ovários, um de cada lado. A túbula uterina também são 2, uma de cada lado. E a extremidade ali da túbula uterina que tem contato com os ovários nós chamamos de fímbrias. Essas fímbrias elas vão captar ali o gameta feminino, certo?
que vai cair aqui na tuba. A gente já vai ver isso num processo, né, mais adiante. Mas o gameta feminino cai na tuba, onde pode encontrar espermatozoides, caso essa mulher tenha tido uma relação. E aí você tem a camada mediana do útero, a gente chama de miométrio, que é um músculo liso, que tem uma contração involuntária. Então, quando contrai, a mulher sente dor, né, as famosas cólicas, e aí tem que tomar remédio para que o miométrio pare de contrair e essa mulher pare de sentir dor. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para a parte interna do útero. A parte interna é chamada de endométrio. O endométrio, ele se prepara todo mês para uma futura gestação. Então, todo mês ele fica mais espesso, descama. Mais espesso, descama. Essa descamação do endométrio, que escorre aqui pelo colo do útero, é chamado, né, de menstruação. E vai escorrer ali, então, pelo canal vaginal. Bacana? Tá aí, então. Vamos dar uma olhada agora numa parte interna aqui de um ovário. É no ovário que você tem lá o ciclo ovariano. Então, você tem aqui os folículos. Veja que os folículos estão crescendo. Esses folículos em crescimento, eles liberam uma substância que é um hormônio chamado de estrógeno. Então, esse estrógeno, ele é liberado. E quando chega ali na metade do ciclo, essa mulher, então, tem uma liberação do óvulo, um processo de ovulação. Esse óvulo é o gameta feminino, né? Que, na verdade, o verdadeiro nome dele seria o ovócito 2. Veja que fica uma massa celular chamada de corpo lúteo, que se não tiver fecundação, ele degenera, formando aqui o corpo branco ou corpo albicans. O corpo lúteo, ele tem uma função. Essa massa celular que sobrou do folículo, ele produz ali a progesterona. Progesterona, que é um hormônio importante para a manutenção da gravidez, caso essa mulher engravide. Vamos dar uma olhada novamente aqui no sistema genital feminino interno. Veja que essa mulher aqui, ela ovulou. Então ela liberou aqui um ovócito. Esse ovócito foi fecundado, formou aqui um zigoto. Esse zigoto vai sofrer divisões seguidas. Veja, você já foi uma única célula, mas hoje você é 70 trilhões de células. Então começa a dividir. Divide esse zigoto em 2, divide em 4, divide em 16, até chegar no estágio que nós chamamos de mórula. Depois da mórula, ele continua um processo ainda de segmentação. De 16 passa para 100 células. Então, de 16 já passa para 100 células. E nós temos, então, por volta ali mais ou menos de 5 a 7 dias, você tem uma célulazinha chamada blastocisto. É esse blastocisto que vai se fixar dentro do útero. E vai iniciar ali, né, um processo de fixação no útero para iniciar a formação, então, da placenta. Então, olha lá, ó, por volta de 5 a 7 dias, esse blastocisto ele vai se fixar na parede do útero. E é esse blastocisto que consegue produzir aquele hormônio. Lembra do HCG, ou beta-HCG, ou ainda gonadotrofina coriônica? É essa fase que produz esse hormônio. Então, uma mulher que está ali depois da fecundação por volta de 5 a 7 dias, se ela fizer um teste de gravidez, já vai mostrar que ela está, então, grávida, né? Por conta da presença desse hormônio. E aí o blastocisto vai se fixar na parede do útero. Esse é um gráfico que ele vai mostrar para a gente aqui quais são os hormônios então produzidos pela hipófise. Lembra disso? O FSH e o LH. E nós temos os hormônios que são produzidos pelos ovários, o estrógeno e a progesterona. Aqui eu coloquei a cor que combina, né? Então você tem aqui o FSH, é um hormônio que vai ser responsável por estimular o crescimento dos folículos, então ele é o primeiro hormônio a ser liberado. Uma vez que eu tenho o FSH, o folículo cresce. Uma vez que esse folículo cresce, o próprio folículo produz estrógeno. Então o segundo hormônio que aparece, o estrogênio. Veja que você tem aqui em vermelhinho, ó, o pico de estrogênio. Quando tem um pico de estrogênio, essa mulher começa a produzir um hormônio lá pela sua hipófise, que é o LH. Perceba que quando o LH é máximo, é o momento que essa mulher ovula. Então, a ovulação acontece no momento que o LH é máximo. Depois, perceba que no final aqui, ó, você tem uma fase chamada de fase lútea, que é produzido a progesterona. Por que é produzido progesterona em grande quantidade no final? Porque caso essa mulher tenha engravidado, caso tenha acontecido a fecundação,
a progesterona garante a manutenção do endométrio, garante que essa mulher não vai menstruar, porque se ela menstruar, teoricamente, ela abortaria. Então, a ideia da progesterona ficar em alta no final é isso, é garantir o quê? Garantir que ele vai manter o endométrio ativo. Então, nós temos fases importantes. Você tem aqui uma fase, né, que é a fase folicular, que pega ali o período da menstruação e o crescimento do folículo. Depois vem, na metade do ciclo, a fase ovulatória, e depois nós temos uma fase que é chamada de fase lútea, onde vai produzir ali a progesterona. Caso essa mulher não tenha tido relação sexual, não tenha engravidado, vem um novo ciclo, vem uma nova menstruação. Olhando o endométrio, a parede do útero, ao longo do ciclo, ó, quando ela menstrua, o endométrio descama. E aí ela começa tudo de novo, a parede do endométrio fica mais espessa, esperando uma futura gestação. Isso acontece todo mês. Aqui você vê o que? O crescimento folicular. Então veja, os folículos vão crescendo ao longo do ciclo e aí tem aqui um ovócito que é liberado. Esse ovócito liberado é a ovulação. Nessa ovulação, então, tem a possibilidade de acontecer ali uma fecundação desse ovócito. Caso não aconteça a fecundação, o corpo amarelo, que é importante para a produção de progesterona, degenera, formando ali um corpo branco, né? Então o corpo amarelo regride. Caso aconteça uma fecundação, esse corpo amarelo ele permanece produzindo progesterona até o terceiro mês de gestação, que a partir do terceiro mês de gestação, quem assume essa produção da progesterona é a própria placenta. Maravilha, gente? Então, fechamos assim mais um estudo aí. Até mais!